Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava escutando aqui uma palestra do professor Felipe Aquino, da Canção Nova, e ele falou uma coisa muito interessante e eu quero passar para vocês aqui, vou deixar o link depois da aula dele embaixo, mas eu queria só pegar um trechinho rápido do que ele falou e principalmente uma passagem da Bíblia que ele colocou. E aí a gente vai pegar aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 14. Do 14 ao 22, vai. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do 14 ao 22. Aí São Paulo fala assim: Eis porque, meus bem-amados, deveis fugir da idolatria. Falo a vós como as pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? O que eu quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos sejam alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles imolam aos demônios e não a Deus. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme de Deus? Seremos mais fortes do que Ele? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos entender o que é que São Paulo quis dizer. Qual é a preocupação de São Paulo? O que é que ele está aqui, angustiado, falando para os novos cristãos da igreja de Corinto, da comunidade de Corinto, e também para nós hoje. A Bíblia é um livro fantástico, é espetacular esse negócio de você pegar uma leitura bíblica e você vê ela acontecendo hoje. Mas vamos lá. Primeiro São Paulo explica a missa. São Paulo está explicando a missa aqui logo no início. Versículo 16. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Ou seja, você vai na missa e a missa é composta por duas partes. Liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra são os ritos iniciais, são as leituras, a leitura do Evangelho, a homilia, até a proclamação do credo. Quando você proclama o credo, a profissão de fé, aí nós entramos na liturgia eucarística. Aí tem a procissão do ofertório e tem o rito eucarístico, que é a elevação, a consagração do vinho, no caso, o sangue de Jesus Cristo, e também a consagração do corpo de Jesus Cristo, que é o pão. Então, quando ele diz: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Sim, claro que é. O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Sim, claro que é. O padre eleva a hóstia maior, já consagrada, é o corpo de Jesus Cristo, ali ele parte. Quando ele parte, aquele momento da missa não simboliza, aquele momento da missa é o momento exato em que aquele soldado perfura o lado de Jesus Cristo e atinge o seu coração. O coração de Jesus parte, derramando sangue e água que vai lavar os nossos pecados. O padre eleva a hóstia maior. O corpo de Jesus Cristo parte e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é assim? Então, Paulo está explicando o sentido da missa.
O sentido da missa é a comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus Cristo. E ele coloca, já que o único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Todo aquele que comunga do corpo e sangue de Jesus Cristo, ele participa de um único corpo, ou seja, da igreja. A igreja é o corpo cuja cabeça é o Cristo. Se você está em comunhão com o corpo de Cristo, então você participa desse corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Se você está na igreja, você é participante do corpo de Jesus Cristo. É isso que São Paulo quer dizer. E ele, no versículo 18, ele considera: considerai, ó Israel. Israel você pode trocar pelo seu nome. Muitas vezes, pelo nosso nome, como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? Você pode trocar, mudar aqui. Considerai, ó Paulo, eu, no caso, segundo a carne, aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? O que eu quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não. São Paulo responde. As ofertas que não são oferecidas, ou seja, a celebração que não seja a Sagrada Eucaristia, a Sagrada Comunhão com o corpo e sangue de Jesus Cristo, está sendo oferecida ao ídolo. E São Paulo diz aqui: eu quero dizer que ele seja alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios, que os pagãos imolam, eles o imolam aos demônios e não a Deus. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mais claro do que isso, meu filho, nem o sol. Transparente, claro, nítido, direto ao ponto. São Paulo não deixou nenhuma dúvida. Não quero que participeis do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meu amigo, você não pode ir para a missa, você não pode receber a comunhão do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e depois ir para o terreiro de candomblé. Ou oferecer uma galinha preta para arrumar um emprego. Você não pode ir na missa, receber a comunhão com o corpo e sangue de Jesus Cristo e ir lá no centro espírita para tentar falar com o ente querido. Não é o ente querido que está lá. É um demônio se fazendo passar por ele. Porque quem foi não volta. A igreja nos ensina que nós temos uma coisa chamada julgamento automático. Quando a alma sai do seu corpo, ou seja, o corpo morre, a alma sobe para onde veio. Ela vai ao encontro do Pai. Só que lá, essa alma, ela vai ser julgada. Não por Deus, não por Jesus Cristo, mas pela sua própria consciência. Jesus é o justo juiz, mas não está lá para julgar e condenar. Jesus não condena. Jesus é o único juiz que não condena. Quem condena a sua própria consciência, são seus próprios atos. Tudo que você fez aqui na terra, se você esteve na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Em comunhão com o cálice do Senhor e com o cálice dos demônios. Tudo isso vai ser julgado, mas vai ser por você mesmo. Porque somos nós que escolhemos nos afastar de Deus. Não é Deus que afasta da gente, não. Somos nós que, pecando conscientemente, né? Deliberadamente eu aceito o pecado, eu acolho o pecado e eu peco. E eu pecando, eu me afasto de Deus. Não é Deus que se afasta de mim. Sou eu que me afasto da presença de Deus. Então, se eu morro em condição de pecado, eu vou à presença do justo juiz. Só que esse justo juiz não condena, mas vai expor todas as minhas mazelas, todo o meu pecado, todo o meu erro,
toda vez que eu comunguei da mesa dos demônios, toda vez que eu bebi do cálice dos demônios, toda vez que eu pequei, toda vez que eu me afastei da presença de Deus, vai estar lá estampado nítido na minha cara, na minha cabeça, na minha mente, à minha vista. E aí quem vai julgar é a minha consciência. Nossa. É complicado, a gente precisa entender hoje. O que é que Deus quer de mim hoje? Para que quando eu voltar para Ele, a minha consciência não seja tão cruel. Jesus não nos acusa, Jesus não nos condena, muito pelo contrário. Quem acusa e condena é aquele que faz com que a gente saia da comunhão com o corpo de Cristo e passe a comungar da mesa dos demônios. Por exemplo, toda vez que você age de forma que não seja natural para conseguir uma cura, um bem material, um emprego, né, a resolução de um problema, toda vez que você age, né, vai num lugar procurando uma solução para algum tipo de problema desse, né, e esse lugar não é a igreja, não é a comunhão com o corpo de Jesus Cristo, você está entrando em comunhão com a mesa dos demônios. E é muito triste porque religiões que não estão em comunhão com o corpo e sangue de Jesus Cristo estão cada vez mais sendo introduzidas na nossa vida cotidiana. Por exemplo, religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, práticas orientais que estão entrando no nosso dia a dia. E a gente nem percebe, mas a gente está entrando em um contexto de uma religião oriental que não está nem aí para o corpo e sangue de Jesus Cristo. São Paulo deixa claro: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis comungar do cálice da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o budismo, o hinduísmo, né, o candomblé, a umbanda, o espiritismo é religião reencarnacionista. Jesus Cristo não reencarnou, não. Jesus Cristo ressuscitou. Nós acreditamos na ressurreição. Na reencarnação, não. A alma vem e volta. E não vem mais. E não vem mais. Se você anda praticando, se você anda enfiando sua cabeça em horóscopo, em superstições, amuletos, preste atenção que isso tudo é obra do demônio, são obras demoníacas para fazer com que nós não participemos mais da comunhão com o cálice do Senhor e com a mesa do Senhor. Certo? Então, esse é o que São Paulo deixou muito claro aqui.